Capítulo 3 e versículo 1. Nós vamos ver até o verso 8. Eu vou fazer uma leitura do texto para ficar mais fácil de a gente compreender. Diz assim: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Mas, sobretudo, muitas, sobre todos os aspectos, tá certo? Mas, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade destes anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos, como está escrito, para seres justificados nas tuas palavras, e venha vencer quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Será que Deus é injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgaria o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que os fazemos para praticarmos o que é mal, para que nos venha o bem, o que é bom, e a condenação destes é justa. Amém? Deu para entender a leitura? Esse capítulo 3, esse início do capítulo 3, é mais complicado para a gente compreender do que o 2. Por isso, eu vou pedir muita atenção de todos para a gente poder meditar nesse capítulo. Essa primeira parte do capítulo 3 aqui, nós sabemos que ele está fazendo uma continuidade do capítulo 2. Ele vai tratar a respeito da utilidade da circuncisão. Porque no capítulo 2, ele foi dizer que a circuncisão não tornava os judeus melhor do que o gentio. Aí ele vai tratar sobre a utilidade da circuncisão agora, que é o que ele diz assim: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, em todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Bem, os judeus, ele tinha muitas vantagens. Quais eram as vantagens que ele tinha à vista dos gentios? Porque ao judeu, Deus entregou a lei. A sua lei foi entregada para os judeus, que é o oráculo de Deus, a palavra de Deus. Os judeus tinham a lei a seu favor, e não somente a lei, eles tinham também a circuncisão. E além da circuncisão e da lei, eles tinham também os patriarcas, que foram os pais deles. E ainda ele tinha as promessas. As promessas foram feitas aos judeus, primeiramente aos judeus. Ou seja, os judeus tinham muitas vantagens acerca do gentio. Muitas vantagens. E sobre todos os aspectos. Porque a eles foram confiados tudo isto. E aos gentios, não. Os gentios, Deus se revelou apenas por meio da natureza, da criação.
Verso 3 diz assim: então, ele está sempre fazendo pergunta. Nesse capítulo é complicado porque tudo é pergunta. Então, ele quer uma resposta do versículo 1 e 2. Aí ele diz assim: alguns não creram. Será que a incredulidade deles anularão a fidelidade de Deus? Novamente, outra pergunta. Paulo está, esse texto aqui é recheado de perguntas. Ele está dizendo que os judeus têm muitas vantagens à vista dos gentios, porque os gentios tinham a revelação natural, os judeus tinham os oráculos de Deus, tinha a circuncisão, tinha as promessas, tinha os patriarcas, e tudo isso foi dado ao judeu, enquanto para o gentio só tinha uma revelação natural. Então ele faz a pergunta: e então a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Será que aí, porque os judeus foram incrédulos devido a ter tantas vantagens, foram privilegiados com todas essas vantagens, será que pela incredulidade deles, porque eles endureceram o coração, será que isto vai anular a fidelidade de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta. Aí ele mesmo responde: de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Ou seja, Deus, irmão, ele julga de acordo com a sua vontade, e Deus, ele é poderoso para julgar, para condenar, para demonstrar a sua ira, a sua indignação, e ninguém tem o direito de se queixar de Deus. Ou seja, a incredulidade do judeu de maneira nenhuma anula a fidelidade de Deus, porque se os judeus não crerem, é problema deles, que Paulo está querendo dizer isso. Problema deles, eles passarão pelo juízo. E Deus permanece fiel, é o que ele vai dizer. Aí ele responde, a mesma pergunta dele, ele responde assim: de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos, porque era necessário que Paulo confrontasse os judeus, e Paulo confronta os judeus usando a própria escritura. Ele vai dizer assim: pois está escrito, para seres justificado na tua palavra. Está pegando um texto do Velho Testamento e trazendo e aplicando no Novo, dizendo assim: para seres justificado nas tuas palavras e venha vencer no dia do julgamento. Ou seja, era necessário que os judeus fossem incrédulos. E Paulo está simplesmente querendo provar para o judeu que eles estão totalmente condenados. Igualmente os gentios estão condenados. Porque os judeus tinham muitas vantagens acima do gentio, mas mesmo assim permaneceram incrédulos e foram condenados. O gentio tinha a revelação natural e não glorificaram e nem agradeceram a Deus, por isso pecaram e estão condenados. Paulo está dizendo que era necessário que todos estivessem condenados para serem justificados pela palavra de Deus e vencer no dia do julgamento. Como que os homens poderiam vencer no dia do julgamento se não fosse pela palavra de Deus? O que Paulo está querendo dizer é que pelas obras ninguém poderia vencer no dia do julgamento pelas obras, mas era necessário que os judeus fossem incrédulos, e a incredulidade do judeu de maneira nenhuma anular a fidelidade de Deus, porque Deus é verdadeiro e todos os homens é mentiroso. Verso 5 diz assim: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Outra pergunta. Texto complicado por conta das perguntas, mas se nós prestar bem atenção, nós vamos compreender. Vou repetir o versículo, diz assim: mas se a nossa injustiça evidencia ainda mais a justiça de Deus, ou seja, por que ele está dizendo que a nossa injustiça vai evidenciar ainda mais a justiça de Deus?
Porque quanto mais nós somos injustos, mais a palavra de Deus se cumpre, dizendo que todos estão condenados, que todos carecem da graça de Deus e que todos serão salvos pela sua justiça, que é a justiça de seu Filho, de Cristo Jesus. Era necessário que todos estivessem debaixo do pecado. E o texto todinho só está querendo levar uma conclusão. E a conclusão é essa: todos estão condenados, tanto judeu como grego, tanto judeu como gentios. Aí Paulo faz mais outra pergunta dizendo: será que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Ou seja, será que Deus é injusto por aplicar a sua ira ao judeu e ao gentio? Se os judeus forem incrédulos, apesar de ter os oráculos de Deus, os gentios forem incrédulos, tendo a revelação natural, e será que agora, pela injustiça dos homens, Deus é injusto por aplicar a sua ira? Aí Paulo responde: falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgaria o mundo? Paulo faz outra pergunta. Como que Deus julgaria o mundo se Deus não fosse justo a aplicar a sua ira? Se Deus julga o mundo é justamente com a sua ira, porque ele vai dizer que a ira de Deus é que paira sobre os homens. João 3, capítulo 36, vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Paulo, no capítulo 1, vai dizer que a justiça de Deus, ou seja, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Ou seja, se Deus não pudesse aplicar a sua ira, como que ele iria julgar o mundo? Como que Deus pode julgar o mundo? Como que Deus pode condenar os ímpios se ele não fosse aplicar a sua ira, se ele fosse injusto em aplicar a sua ira? Que Paulo está querendo trazer isso aos judeus. Porque os judeus achavam que, por eles ter os oráculos de Deus, por eles ser um povo privilegiados, eles achavam que eles estavam isentos da ira de Deus, e não está. Do mesmo jeito que o gentio está condenado, os judeus também estão condenados debaixo da ira de Deus. O juízo de Deus, irmão, é a ira de Deus que virá contra a humanidade. Esse é o juízo de Deus. Como que Deus julga o mundo? Como que Deus pune o mundo, pune o ímpio, se não for com a sua ira? Às vezes nós temos uma ideia e somos ensinados muitas vezes assim, de que quem vai nos condenar é o diabo. Eu já vi pessoas ensinando isso. Quem vai nos condenar é o diabo. O diabo não vai condenar ninguém, porque o diabo é um condenado. O juízo é o Senhor Jesus, ele é que é o juízo. Entendeu? O diabo não é rei nem no inferno, o rei é o Senhor Jesus, é ele que vai julgar e condenar a quem permanecer na incredulidade. As pessoas dizem assim: irmão, quando você for para o inferno, você vai sofrer nas unhas do diabo. Como se o diabo fosse um senhor, um rei. As pessoas levantam o diabo, dão o diabo uma posição tão grande, como se o diabo fosse poderoso. Mais poderoso que o nosso Senhor. E não é. Por que que as pessoas vão sofrer no inferno? É porque o Cordeiro estará lá. Ou seja, a ira do Cordeiro estará lá sobre o inferno. O inferno é uma prisão criada para os incrédulos, aqueles que não vão se arrepender. E também para o diabo e seus anjos. Porque a Bíblia diz que é para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que não crê também vai para lá. Então, de certo que o inferno é para tanto os incrédulos que não vão crer, como também para o diabo e as suas hortes. Ou seja, o inferno é para prender eternamente todo aquele que rejeitar o nome de Jesus, e o diabo e os demônios, tudo junto. Verso 7 diz assim:
E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Outra pergunta que Paulo fez. Se a minha mentira aumenta a verdade de Deus, por que eu ainda sou condenado como pecador? Paulo faz uma pergunta. E ele mesmo responde: porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam. Como dizemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. Ou seja, o que eles ensinavam? Os judeus, os caluniadores, diziam assim: já que a nossa mentira aumenta a fidelidade de Deus, aumenta a verdade de Deus, pois vamos mentir ainda mais. Vamos permanecer na mentira para que a graça aumente. Ou seja, vamos permanecer na incredulidade e assim a graça de Deus aumentará ainda mais, a glória de Deus aumentará ainda mais. E Paulo está dizendo, não é assim. Não é porque a nossa mentira evidencia a verdade de Deus que nós vamos permanecer na mentira. Paulo está todo tempo querendo trazer à mente do judeu o seguinte: todos vocês estão condenados. Continuando aqui do verso 9, vou até onde é o tempo. Diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Bem, no início do capítulo 3, ele diz que o judeu tem vantagem. Qual é as vantagens? Os judeus receberam os oráculos de Deus. A circuncisão. Esses são os privilégios, são vantagens que o judeu está acima do gentil pelos privilégios. Agora ele faz um outro contraste dizendo: que se conclui? Temos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que tanto o judeu como o gentil estão debaixo do pecado, como está escrito. Ou seja, a diferença dessa pergunta de Paulo aqui para a primeira pergunta do capítulo 3 é que lá ele está falando a respeito que o judeu tinha vantagem acima do gentil, simplesmente porque os judeus tiveram o privilégio dos oráculos e da circuncisão. Agora, essa outra pergunta dele tem outro sentido, e o sentido é: agora os judeus estão em vantagem à vista do gentil? Não, todos estão condenados. Porque para Deus todo mundo está debaixo do pecado. Tanto o judeu como o gentil estão condenados da mesma forma, estão condenados do mesmo jeito e carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Aí ele vai dar um diagnóstico do ser humano geral. Aí você pode até refletir a sua própria vida quando eu for lendo aqui o texto. O diagnóstico vai do versículo 10 ao versículo 18. Preste atenção. Como está escrito, agora ele vai tratar do judeu e gentil, meu e seu. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. A boca a tem cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos só há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vocês prestaram atenção que esse diagnóstico que Paulo está dando aqui veio dos profetas, quando os profetas estavam dizendo à nação de Israel como que eles se encontravam diante de Deus. Aqui, Paulo está trazendo à tona o nosso diagnóstico. Ele está fazendo um raio-x do ser humano geral, comum,
e dizendo: olha, o que Deus acha de vocês. Preste bem atenção o que Deus acha de vocês. Aí Paulo cita essa lista. Ou seja, baseado nessa lista de Paulo aqui, nesse diagnóstico de Paulo, todos estão condenados. Primeiro, não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, se tornaram juntamente inútil. Inútil é algo que não tem nenhum valor. Não há quem faça o bem. Eu já vi muitas pessoas dizendo que são boas, mas aqui o texto diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, a língua engana, veneno de serpente está em seus lábios, a boca está cheia de maldição e amargura, os pés são velozes para derramar sangue. Os caminhos só há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, porque para o homem não há paz. E não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, tudo isso é um diagnóstico meu e seu para nós compreender que todos nós somos miseráveis. Quando os estudiosos pararam para estudar essa parte aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eles chegaram à conclusão de que há uma depravação total, geral da humanidade. A humanidade ela está totalmente depravada em todos os seus aspectos. Você pode pegar a sua melhor parte e tentar fazer uma análise dela que você vai ver que você está corrompido. Pensamento, desejo, ação, tudo isso torna o homem totalmente depravado, porque tanto a ação como o desejo, os pensamentos estão corrompidos. Paulo está dizendo que o ser humano é totalmente depravado. Aí no verso 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Preste atenção que Paulo agora usou a lei, dizendo: tudo que a lei diz, ela o diz para aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que vivem sobre a lei. Quem vive sobre a lei? Todos nós. Todos nós, antes de ter um encontro com Jesus, estávamos sobre a lei. Tanto o judeu como o gentil estavam sobre a lei, porque aos judeus receberam as leis de Deus na tábua. Nós temos a lei de Deus na consciência e no coração. Ou seja, todos estão debaixo da lei. Ou seja, por todos estar debaixo da lei, todos estão culpados diante de Deus. Todo mundo é culpável diante de Deus. Ou seja, diante de Deus não há um justo sequer. Não há nenhum. Ninguém é justificado baseando no cumprimento da lei, baseando nas obras, baseando nos seus feitos. Ninguém será declarado justo diante de Deus. E o verso 20 diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, Paulo novamente frisa: ninguém será declarado justo diante de Deus. Ou seja, baseado na lei, ninguém será declarado justo. Porque as nossas obras são más, os nossos pensamentos são maus, as nossas intenções são maus, ou seja, nós somos um ser depravado em todos os nossos aspectos, e baseado na lei, ninguém será declarado justo. E é mediante a lei que nós temos plena consciência do pecado. Ou seja, é mediante a lei que nós entendemos que nós somos pecadores. Refletimos um pouco na lei.
O que a lei diz? A lei de Deus são os 10 mandamentos. Amém? Primeiro, o que a lei diz? Amarás ao teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, toda a sua alma. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, eu não sei em ordem, eu não estou lembrado em ordem quais são os 10 mandamentos. Eu sei que eu vou falar variado. Aí tem variada, a minha tia vai dizer assim. Terceiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quarto, honra teu pai e tua mãe. O outro, guarda o dia de sábado. O outro, não matarás. O outro, não furtarás. O outro, não darás falso testemunha. E outro, não cobiçais as coisas, a casa alheia, ou a mulher do seu próximo, que tem traduções diferentes. Mas o sentido é esse. Os 10 mandamentos, todos esses mandamentos, irmão, eles, se nós formos olhar para esses 10 mandamentos, e nós for examinar a nossa vida, é mediante esses mandamentos que nós compreendemos que nós temos pleno conhecimento do nosso pecado. Porque quando Deus diz, não terás outro Deus além de mim, nós pecamos. Quando Deus diz, não fará para ti mais escultura, nós pecamos. Amarás o teu próximo a ti mesmo, nós pecamos. Honra teu pai e tua mãe, nós pecamos. Porque honrar pai e mãe não é simplesmente obedecer. Não é simplesmente respeitar, é cuidar. É zelo. Quando ele diz amarás, ele está falando do zelo. Tem que cuidar. Então, o que ele está dizendo é que todos nós quebramos esses mandamentos. Aí ele vai dizer assim, não matarás. Você já matou alguém? Já? Na lei, do antigo dispensação, eles entendiam o seguinte, que matar, você teria que ir lá e dar um tiro, enfiar uma faca, uma espada, você precisaria cometer o ato. Jesus diz, se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Ou seja, nós já matamos. Toda vez que nós pensamos mal do nosso irmão, nós somos um assassino. Ó, pequemos. Aí ele vai dizer assim, não levantai falso testemunha. Ou seja, quantas mentiras nós contamos, quantas acusações falsas nós fazemos. Entendeu? Outro mandamento quebrado. Aí ele vai dizer, não roubar. Entendeu? Não roubarás. Ou seja, quem nunca pegou em nada de ninguém, entendeu? E às vezes você gerou, tipo assim, na mente do outro como algo furtado, entendeu? Às vezes a pessoa pega emprestado, não devolve, entendeu? Ou seja, tem 6 desses mandamentos que eles são, entre aspas, eles são possíveis que você cumpra algumas coisas deles. 6 dele, que é o mandamento, os 6 mandamentos trata do homem para com seu próximo. E 4 mandamentos trata do homem para com Deus. O mandamento que trata do homem para com Deus é impossível de ser cumprido. Qualquer um dos seus aspectos é impossível. Então, ele vai dizer assim, não cobiçais as coisas ali. É o último mandamento. Esse mandamento não está tratando de obras, ele está tratando de pensamento. Nesse mandamento, nesse quesito, todos pecaram, certo? Porque todo mundo cobiça. Quem nunca desejou nada? Quem nunca viu alguma coisa passando na sua frente e desejou ter aquilo dali? Entendeu? Ou seja, todos pecaram também. E o apóstolo Paulo chega a uma conclusão, que se você quebrar um só destes mandamentos, todos os outros estão quebrados. Porque a lei,
ela exigia do homem um padrão de santidade. Ou seja, para que o homem fosse salvo, baseando-se na lei, ele precisaria ser santo, perfeito. O padrão da lei é perfeição, em todos os sentidos. É por isso que ninguém conseguiu cumprir a lei até o dia de hoje, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele veio com esse propósito para cumprir a lei em nosso lugar. Porque é lógico, irmão, porque se nós pudéssemos cumprir, nós não precisaria que Jesus tivesse vindo. Mas a necessidade de Jesus vir foi justamente a quebra da lei. Porque nós quebramos a lei, então Jesus veio. É para que nós entendamos, irmão, o que o apóstolo Paulo está trazendo desde o começo, do capítulo 1 até aqui, é justamente a condenação dos seres humanos. Que no capítulo 1 ele diz que o gentio está condenado. No capítulo 2 ele empurra o judeu para a condenação. E no capítulo 3 ele coloca a humanidade geral debaixo do pecado. Ou seja, todos nós somos pecadores. E no versículo 21 em diante, ele começa a trazer a justiça de Deus. Porque o evangelho chama-se as boas novas, boas notícias. E boas notícias, para que haja boas notícias, é necessário que haja má notícia. É por isso que o evangelho começa com as má notícias. Paulo traz a má notícia, dizendo que todos pecaram. Agora ele entra com a boa notícia. Qual é a boa notícia? Glória a Deus. A boa notícia é, verso 21 diz assim, mas agora sem lei. Ou seja, Paulo está dizendo que aqui, baseado na lei, todos estão condenados. E é pela lei que todos ficam plenamente conscientes do pecado. Agora ele começa o verso 21 dizendo, mas agora sem lei. Ou seja, fora de lei. A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, agora Deus trouxe uma justiça que ela é sem lei. E essa justiça qual é? Cristo Jesus. Essa é a nossa justiça. E essa justiça, que é o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi testemunhada tanto pela lei como pelos profetas. E o que foi que a lei disse acerca da justiça de Deus? A lei exigia derramamento de sangue. Na antiga dispensação, uma vez por ano, os israelitas levavam um cordeiro para ser sacrificado, e o seu sangue era aspergido em cima da tampa da Arca da Aliança, que chamava de propiciatório. Então, aquele ato ali, simbólico de derramar o sangue, de jorrar o sangue em cima da tampa da Arca da Aliança, apontava para quem? Para quem? Apontava para Cristo na cruz. Apontava para a justiça de Deus, que viria anos depois. Viria a justiça de Deus. Então, ela foi testemunhada pela lei e também pelos profetas. O que foi que os profetas disseram acerca da justiça de Deus? Os profetas dizem assim, a virgem dará a luz, e ele se chamará de Emanuel, Deus conosco. E ele salvará o seu povo da condenação do pecado. Assim disse os profetas. Ou seja, Paulo está trazendo o Velho Testamento. Paulo ele é o pregador das duas alianças. Ele traz o velho e aplica no novo. Ou seja, é por isso que os estudiosos chegaram a uma conclusão, de que você não consegue compreender as Escrituras se você não compreender o livro de Romanos. E se você compreender o livro de Romanos, você terá mais facilidade para compreender o restante das Escrituras. Porque Paulo fez um resumo de toda a Escritura, só no livro de Romanos. É por isso que ele chama o meu Evangelho, porque ele aplicou a lei e a graça. Paulo está dizendo que agora Deus enviou uma justiça. Essa justiça é sem lei, independente de lei. E ela foi testemunhada na lei e também pelos profetas.
Verso 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, essa justiça é a justiça de Deus e ela vem a nós por meio da fé. É a justiça que ela vem por meio da fé, é mediante a fé. E essa justiça é sobre todos e para todos. Todos os que creem, sem distinção. Por que ele diz sem distinção? Será que toda a humanidade será salva? Será que Jesus vai salvar toda a humanidade? Porque é sem distinção? Note que aqui é distinção, não é acepção. Entendeu? Acepção é uma coisa, distinção é outra. Porque acepção, se ele não fizesse acepção de pessoas, seria todas as pessoas. Mas distinção, ele está tratando de povos. É por isso que Jesus diz que ele vai salvar todos os povos, línguas e nações. Significa que, independente do local que você mora, independente de onde você habita, pode estar no Brasil, ou você pode ser um japonês, um chinês, italiano, americano, de qualquer parte do mundo. Se você crê, você está salvo. Essa justiça de Deus, ela é pela fé, para todos que creem e sem distinção, independente da cor, da raça, da língua, da condição financeira, independente da classe social, do seu grau de escolaridade, independente de cor, de raça, de povo, de línguas e nações, é para todos que creem. É sem distinção, não acepção, sem distinção, para todos que creem, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as etnias, de todas as regiões, de todas as localidades. Aquele que crê é salvo. Aquele que crê recebe a justiça de Deus. É isso que Paulo está trazendo para nós. E eu vou finalizar aqui no versículo 23, quando ele diz: pois todos pecaram. Paulo está trazendo a conclusão do capítulo 1 do capítulo 2. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui Paulo fechou a boca de todo mundo. Porque quando ele diz todos pecaram, significa que não há ninguém justo na terra. Não há um justo sequer na terra. Não há ninguém que possa ser soberbo e dizer assim: eu não tenho pecado. Eu não peco. Porque depois de toda essa lista que Paulo dá aqui, depois de tudo isso que ele traz, uma pessoa ainda ter coragem de dizer que não tem pecado é ser muito soberbo. Porque Paulo está dizendo que todos, Paulo pega aqui a ficha do judeu, a ficha do gentio, e une as duas e vai dizer assim: agora todos vocês estão debaixo do pecado, porque todos pecaram. Ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando na obra da lei. Porque mediante a lei, todos estão condenados. E a lei veio para calar toda a boca. Porque toda boca vai se calar no dia do juízo. Como? No dia que o Senhor abriu o livro das obras, que há o livro das obras para ser aberto, das nossas obras, por isso que as nossas obras, elas vão nos acompanhar, tanto as boas como as ruins, que nós vemos no culto na sexta-feira passada, que ele vai julgar tanto pelas obras más como pelas obras boas. Quando ele abrir o livro das obras, ninguém vai poder argumentar com Deus, porque naquele dia a lei vai fechar a boca do homem. Porque quando Deus botar os 10 mandamentos diante do homem, ninguém vai poder ter argumento. Entendeu? Porque quando Deus expor os 10 mandamentos diante dos homens e abrir as obras, o livro das obras, eles vão ver que as obras deles quebraram todos os mandamentos de Deus. Por isso, irmão, todos estão condenados. Mas graças a Deus, que no capítulo 21 e 22 ele diz: mas graças a Deus, porque agora se manifestou uma justiça
independente da lei, na qual foi testemunhado pela lei e pelos profetas. E essa justiça é a justiça de Deus mediante a fé para todos que creem sem distinção. Ou seja, graças a Deus que Cristo veio. E agora, pela fé em Cristo Jesus, nós podemos escapar da ira de Deus. Nós podemos ser justificados diante de Deus pela justiça de Deus, que é seu Filho Jesus Cristo, que morreu há 2000 anos atrás na terra. Amém? E olhando para a cruz, nós entendemos que nós estamos justificados, porque Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas enfermidades. E enfermidade aqui não é a enfermidade do corpo, mas é a enfermidade da alma, pecado. Amém? Então, todos estão condenados diante de Deus, baseado na lei. Mas, pela graça, nós, os que cremos, estamos salvos. E a salvação é de uma vez por todas, irmão. Não existe perder salvação. Não existe ganhar salvação hoje, perder amanhã, ganhar depois e perder depois. Porque Cristo morreu a única vez e de uma vez por toda, por todos os pecados. Tanto pelos seus pecados do passado, pecado do presente, pecado do futuro. É por isso que nós estamos salvos de uma vez por todas. Antes que alguém tire conclusão errada de achar que por eu estar dizendo que vocês estão salvos, alguém pode permanecer no pecado. Preste atenção, nós fomos salvos para uma nova vida, não foi para viver na velha antiga. Quando você crê em Jesus Cristo, o seu velho corpo morreu. Lembra do batismo? O batismo simboliza o quê? A morte da velha criatura e o renascimento da nova criatura. Então, você não pode mais ter prazer no pecado. Uma pessoa que diz ser justificada e ainda permanece cometendo pecado, hoje, amanhã, todos os dias na prática do pecado, tem prazer na prática do pecado, ela está testemunhando que ela nunca foi salva. Entendeu? Porque uma pessoa que foi realmente salva, ela compreendeu que Cristo morreu por ela não vai ter prazer no pecado. O pecado na vida do crente é um acidente e quando ele sabe que pecou, ele se entristece, se arrepende e volta para o Senhor. Entendeu? Não faz como Judas. Judas pecou e Judas se entristeceu, sentiu remorso, porque devolveu a moeda, mas não se arrependeu, porque faltou uma coisa na vida dele. Faltou voltar para Jesus. Ele não voltou para Jesus, ele foi lá e se suicidou, mostrando que ele não se arrependeu, mas que ele teve remorso. Ao contrário de Pedro, Pedro nega Jesus, que é outra traição, negar. Pedro nega Jesus. Aí Pedro vai lá, se entristece, se arrepende e faz o quê? Ele volta para os caminhos do Senhor. Então há uma diferença entre aquele que nasceu de novo para aquele que está no meio da igreja, sem o novo nascimento. Entendeu? E a diferença é essa, porque o salvo, ele vai se entristecer e vai voltar para o Senhor. E o não salvo se entristece, ele não se entristece, na verdade. O não salvo, sabe o que ele faz quando ele peca? Ele conta vantagem. Ele foba, dizendo que está fazendo isso e isso lá fora, entendeu? E aí ele vai cada vez mais para longe, se afundando no pecado. É assim que acontece com aquele que não passou pelo novo nascimento. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Irmão, o livro de Romanos é um